para a gente conseguir responder a letra A, vamos desenhar aqui a lâmina de ouro. Vamos fazê-la mais espessa. E vamos colocar um átomo aqui em cima, um aqui no meio e um átomo de ouro aqui embaixo. As partículas alfa, que eram emitidas pelo polônio, elas foram em direção à lâmina de ouro. As partículas alfa, elas possuem cargas positivas, são duas cargas positivas. Ele observou que a maioria das partículas alfa conseguiu atravessar a folha de ouro sem sofrer desvios. Então ele observou que a maioria das partículas alfa conseguiu atravessar a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Ele observou também que algumas partículas alfa sofreram desvio. Então são essas áreas que eu estou destacando aqui. Algumas sofreram desvio para cima, outras sofreram desvios para baixo. Vamos colocar aqui assim. E uma quantidade menor de partículas alfa foi ricocheteada. Significa que a partícula alfa ela foi em direção à folha de ouro e voltou. Partícula alfa, então, foi em direção à folha de ouro e voltou. O fato das partículas alfa terem sido ricocheteadas e também o fato de as partículas alfa conseguirem atravessar e serem desviadas ou para cima ou então para baixo, indica que essas partículas alfa elas sofreram uma repulsão. Como eles já sabiam que existiam cargas positivas no átomo e baseado no fato de que a maioria das partículas alfa conseguiu atravessar a folha de ouro sem sofrer desvios, Rutherford vai falar que as partículas alfas estão concentradas numa região central e muito pequena no átomo. Essa região pequena, central e densa, que concentra todas as cargas positivas do átomo, ele chamou de núcleo. Portanto, essa ideia de que as cargas positivas estão concentradas numa região muito pequena e o restante do átomo seria a eletrosfera, na qual nós encontraríamos os elétrons, essa ideia de núcleo e de eletrosfera permite explicar todas as observações que ele encontrou. Como o núcleo é uma região muito pequena e que concentra todas as cargas positivas do átomo, a maioria das partículas alfa vai conseguir atravessar o átomo passando pela eletrosfera, então não vai sofrer o quê? Desvios. As partículas que passaram próximas do núcleo serão desviadas para baixo ou então serão desviadas para cima. E aquelas poucas partículas que forem lançadas em direção ao núcleo, elas serão ricocheteadas. A falha do modelo de Rutherford foi a seguinte: para Rutherford, os prótons estavam concentrados numa região pequena, que seria o núcleo, e de acordo com Rutherford, o elétron estaria em movimento. E, de acordo com a física clássica, uma partícula carregada em movimento, ela vai perdendo energia continuamente. E como o elétron ele é negativo, ele seria automaticamente atraído pelo núcleo positivo. E aí, quando o elétron colide com o núcleo, ocorre uma autodestruição da matéria. E aí, para resolver esse problema, o Bohr vai propor, no próximo modelo, Bohr é o modelo que vem posterior a Rutherford, em 1913, Bohr propõe que o elétron não fica perdendo energia continuamente e nem ganhando. Bohr vai introduzir a ideia dos níveis de energia, baseado na física quântica. Então a falha do modelo de Rutherford é essa, de que o elétron ele iria colidir com o núcleo, uma vez que, de acordo com a física clássica, esse elétron emitiria radiação eletromagnética continuamente, o que diminuiria a sua velocidade.